Estou usando esse microfone hoje para ficar mais pertinho da boca, para todo mundo poder me ouvir tranquilamente, tá? Então vamos orar nessa hora? Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse dia que o Senhor preparou. Pedimos que o Senhor abençoe esse tempo em sua presença, nos dando compreensão do que será falado aqui, que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso coração e nos ajude, Deus, a nos submetermos ao senhorio de Jesus. Que o Senhor seja glorificado, que a nossa vida seja edificada e fortalecida por meio do estudo dessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Então, conforme foi divulgado, queridos, nós vamos falar sobre a parte 2 hoje das Testemunhas de Jeová, sobre a seita Testemunhas de Jeová. Além daqueles ensinos que nós falamos na semana passada, eles distorcem a pessoa de Deus Pai, distorce a pessoa de Jesus Cristo, dizendo que ele foi criado, que ele teve início de dias, e também, não para por aí, eles ainda distorcem a pessoa do Espírito Santo e a Trindade Santa. Então vamos ver, irmãos, que esses dois ensinos são fundamentais, são ensinos centrais da fé cristã, e nós não podemos deixar isso de lado e ignorar essas coisas, como se discutir esse tipo de doutrina não fosse importante, porque é importante. As pessoas hoje em dia falam mais ou menos assim, olha, você tem que deixar de lado essa questão doutrinária, discussão teológica, discussão doutrinária, e amar as pessoas. Aí eu pergunto, ignorar doutrinas centrais como essa, como o Espírito Santo, como a Trindade, é uma atitude de amor? Deixar isso de lado, irmãos, é uma atitude de desamor, porque as pessoas permanecem enganadas e permanecem no erro. Então nós não podemos ignorar o que essa seita tem feito em relação a esses assuntos e temos que dar para eles uma resposta bíblica, ok? Fundamentada na Escritura Sagrada. E quando isso acontece, quando a gente tenta fazer isso, mostrar a verdade e desmascarar as heresias, o que acontece? Eles se levantam, tentando atacar de todas as maneiras, porque quando você toca no bezerro de ouro de uma pessoa, é isso que acontece. Elas se levantam incomodadas e atirando para tudo quanto é lado, né, a fim de nos deter. Então vamos começar falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Primeiro ponto ali, a força impessoal de Jeová Deus. Por que a força impessoal de Jeová Deus? Porque na mentalidade deles, o Espírito Santo não é uma pessoa, menos ainda uma pessoa eterna. O Espírito Santo não é Deus na concepção das Testemunhas de Jeová. Segundo eles, irmãos, o Espírito Santo é uma força controlada por Jeová Deus, e Jeová Deus usa essa força impessoal para realizar os seus propósitos aqui na terra. Ok? Perceba como que é diferente a compreensão. Nós afirmamos que o Espírito é uma pessoa eterna, santa, assim como o Pai e assim como o Filho. Para eles não, é uma força impessoal que emana do próprio Deus e que Deus utiliza para executar os seus propósitos e fazer as suas coisas aqui na terra. Lembra que nós falamos na semana passada que na mentalidade deles, Jeová mora no céu. Então, nesse sentido, ele está limitado a um espaço. Ele tem um corpo espiritual, não é um corpo como o nosso, mas é um corpo espiritual. E pelo fato de Jeová ter um corpo espiritual, ele está limitado. Logo, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e não pode conhecer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, ele apenas prevê o que ele escolhe prever. Nós até citamos aqui uma referência. Então, já que Jeová está preso, por assim dizer, no céu, ele não pode estar em todos os lugares. Mas a força ativa de Deus, que é o Espírito Santo, pode. Então, o Jeová utiliza a força ativa dele para estar em vários lugares ao mesmo tempo, para executar os seus propósitos aqui na terra. Basicamente, essa é a compreensão que eles têm da pessoa do Espírito Santo. E além do mais, irmãos, se você prestar atenção na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é a única Bíblia que eles admitem como sendo fiel aos originais, você vai perceber que a palavra Espírito Santo foi traduzida em todas as passagens com letras minúsculas, com as iniciais minúsculas.
Espírito Santo em minúsculo, justamente para tirar a personalidade do Espírito Santo. E além disso, se não bastasse, né, uma distorção tão grotesca como essa, eles ainda tentam fundamentar essa tradução equivocada, citando eruditos da língua grega fora do contexto. Eles citam homens que creem na Trindade, eles citam homens que acreditam na personalidade e na divindade do Espírito Santo, porém fazem isso fora do contexto bíblico. Pegam a literatura dos eruditos gregos, tiram do contexto em que o cara disse aquilo, fragmentam um pedaço e colocam na literatura deles, como se aquele estudioso estivesse afirmando a mesma coisa que eles. Totalmente desonesto, desonestidade intelectual da parte deles. Então, eu separei uma citação que você vai encontrar no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, página 37, material publicado na década de 80. Fala assim: mas alguém talvez pergunte, se Deus é realmente uma pessoa que mora em certo lugar no céu, como é que ele pode ver tudo o que acontece em toda parte? E como pode seu poder ser sentido em toda parte do universo? Ser Deus uma pessoa, de modo algum, limita o seu poder ou a sua grandeza. Tampouco deve diminuir o nosso respeito por ele. E para ajudar a compreender isso, pense nos efeitos de amplo alcance de uma usina elétrica. A usina elétrica está em determinado lugar, mas a sua eletricidade é distribuída em toda uma região, fornecendo luz e energia. Com Deus é similar. Ele está nos céus, contudo, seu Espírito Santo, perceba as iniciais em minúsculo, ali na segunda linha. Contudo, seu Espírito Santo, é que essa letra aqui está tudo numa coisa só, né? Mas a forma como eu coloquei aqui está em minúsculo. A forma como eles colocam está em minúsculo. Contudo, seu Espírito Santo, que é a sua invisível força ativa, pode ser sentido em toda parte, em todo o universo. Por meio do seu Espírito Santo, Deus criou os céus, a terra e todas as coisas viventes. Para criar essas coisas, Deus não precisava estar presente em pessoa. Ele pode enviar o seu Espírito, a sua força ativa, para fazer o que quiser, mesmo que ele esteja longe. Então note que a personalidade do Espírito Santo é totalmente retirada da compreensão que nós temos do que é o Espírito. O Espírito é uma pessoa e existe, irmãos, provas bíblicas de que isso é verdade. O Espírito Santo não é só uma pessoa, ele é uma pessoa eterna, que coexiste eternamente com o Pai e com o Filho. Assim como o Pai e o Filho é eterno, santo, sabe todas as coisas, está em todo lugar, da mesma forma o Espírito Santo de Deus. Então vamos ver a resposta bíblica. Primeira referência vai ser colocada aqui, é a famosa referência, queridos, de Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, o episódio de Ananias e Safira, que vendem a sua propriedade e entregam parte do dinheiro aos apóstolos, dizendo que aquele valor era a totalidade do que eles tinham vendido. E ao fazerem isso, eles estavam mentindo ao Espírito Santo. Olha o que diz o texto. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então perceba, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para mentir contra o Espírito Santo? Você não mentiu a homens, mas mentiu a Deus. Então a Bíblia coloca o Espírito Santo como sendo Deus, como sendo uma pessoa claramente aqui. Ok? E eu pergunto para eles, você pode perguntar também, como que uma força ativa, impessoal, que não tem personalidade nenhuma, é capaz de discernir uma mentira, irmãos? Eu nunca vi uma energia discernindo o que é certo e o que é errado, discernindo a mentira da verdade. Então isso é ilógico, biblicamente falando. Segundo, lembra do batismo? Jesus ordenou que batizássemos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19 fala a respeito disso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Eles vão dizer, irmãos, que esse versículo não prova que o Espírito Santo é uma pessoa. Eles dizem assim: hoje em dia uma pessoa pode falar em nome da lei. Então naquela época falavam também em nome do Espírito. Isso não prova que o Espírito é uma pessoa, porque quando alguém fala em nome da lei, uma autoridade, por exemplo, ela não está dizendo que a lei é uma pessoa, ela só fala em nome da lei. Essa é a tentativa de refutação que eles utilizam. E como que nós podemos responder a isso, irmãos? Primeiro, a palavra grega que vai ser projetada, que já está projetada aí, a palavra nome no grego é essa palavra, onoma. Essa palavra aparece 228 vezes no Novo Testamento grego. Exceto em 4 passagens, todas as outras se referem a uma pessoa de verdade. Então, 224 ocorrências da palavra onoma no grego se refere a uma pessoa, e não a alguma coisa, ou algum objeto, alguma energia, ou alguma força impessoal, ok? Essa é a primeira prova. E outra prova, irmãos, é que dizer que uma pessoa pode falar em nome da lei, da mesma forma os escritores disseram em nome do Espírito, é cometer um anacronismo terrível. Porque essa forma de linguagem nós utilizamos hoje, no século 21. Mas na época da Bíblia, no século I, ninguém utilizava esse tipo de linguagem. Essa é uma coisa contemporânea. Então é anacronismo, é você pegar um fato de uma época futura e dizer que já existia esse hábito, essa expressão, no passado, quando não existia. É anacronismo. É um absurdo dizer esse tipo de coisa. É a mesma coisa que você disser o seguinte: olha, Moisés fez uma postagem no Facebook. Mais ou menos assim, na sua época ele fez uma postagem no Facebook. Não existia tecnologia, não existia internet, isso é anacronismo, é o que eles fazem na tentativa de explicar esse versículo bíblico. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. E se fosse em nome do Espírito Santo uma expressão idiomática, então seria uma expressão idiomática em relação ao Pai, porque o texto fala em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Então tira a personalidade dos três e acabou. Você não tem mais ninguém. Ok? Então, se você aplicar a mesma refutação, entre aspas, na argumentação deles, você consegue destruir esse argumento que é falso. Mais uma evidência, irmãos, Efésios 4:30, note o que o texto bíblico diz. Não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Alguém já viu uma energia ou uma força impessoal ficar triste? Eu nunca vi, irmãos. Só uma pessoa é capaz de experimentar esse sentimento de tristeza. E se o texto diz que o Espírito Santo se entristece com o nosso pecado, isso significa que o Espírito Santo é uma pessoa, e não uma energia impessoal. Mais uma evidência bíblica. Eu peguei apenas 4, mas daria para pegar muitas outras. A Bíblia diz que o Espírito Santo ama. Olha o que diz Romanos 15, versículo 30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Perceba aí no meio do versículo. Por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. O Espírito tem amor, o Espírito Santo ama. Uma energia ou uma força ativa, impessoal, não pode amar, irmãos. Eu nunca vi uma energia poder amar uma pessoa. Então essa é mais uma prova de que o Espírito Santo é uma pessoa, porque Ele ama. Ele não é apenas uma força. Ele tem poder, mas Ele não é uma força sem personalidade e sem divindade, como eles afirmam. E isso, irmãos, alguns até acreditam que afirmar coisas tão graves como essa em relação à pessoa do Espírito é tão grave que a pessoa pode incorrer na blasfêmia, que é escrito lá nos Evangelhos. E contra o Espírito Santo a blasfêmia não será perdoada. Lembra do que o texto bíblico diz? Então isso é muito grave, nós não podemos subestimar as afirmações dessa seita. Segunda parte, falamos sobre a pessoa do Espírito, agora vamos falar sobre a Trindade Santa. Eu coloquei a Trindade pagã, porque é assim que eles se referem à Trindade, ok? Então vamos lá. Eles negam a Trindade, irmãos, primeiro dizendo que não existe a palavra Trindade na Bíblia. Se não existe a palavra Trindade na Bíblia,
Logo, a Trindade é uma falsa concepção, é uma invenção das pessoas a partir do século IV, é o que eles vão dizer. E foi o Tertuliano que inventou esse negócio de Trindade. E eles dizem que não só a palavra, mas o conceito de Trindade também não se encontra na Escritura. Em relação à primeira tentativa de argumentação, é verdade. A palavra Trindade não tem na Bíblia. Mas a palavra corpo governante também não tem na Bíblia. E eles usam essa palavra corpo governante, que segundo eles é o meio de comunicação de Deus na terra atualmente. Eles têm a palavra final. Irmãos, eles dizem que leem a Bíblia. Eles utilizam a Bíblia em todos os seus livros, sem dúvida alguma. Mas de acordo com o testemunho de um homem que foi resgatado por Jesus, que pertencia a essa seita, aqueles que são anciãos, aqueles que estão envolvidos e engajados na atividade deles, precisa ler anualmente cerca de 3.000 páginas das revistas, a Sentinela e das suas literaturas. E mais ou menos 200 páginas apenas da Bíblia Sagrada, isso por ano. Aí você imagina, eles saturam a cabeça das pessoas com 3.000 páginas desses falsos ensinos e colocam 200 páginas da Bíblia, tentando amenizar a situação. E o resultado é esse tipo de ensino que a gente vê por aí. Mas graças a Deus que usa, irmãos, cada circunstância para resgatar aqueles que são seus. Um dia, eu vou citar depois a obra onde isso é falado, mas um autor, um escritor cristão, que publicou um livro muito edificante, muito bom, ele disse que um dia estava nos congressos das Testemunhas de Jeová, ele era ancião, ele tinha um cargo bem influente lá dentro, parece que era presidente também. E eles estavam num congresso, e do lado de fora do congresso, estava tendo um protesto contra as Testemunhas de Jeová. E o pessoal com os cartazes na mão, segurando, protestando. E num dos cartazes estava escrito assim: leia a Bíblia e não a Sentinela. E o Espírito Santo tomou essa frase e incomodou o coração desse homem. E ele chegou à conclusão de que ele estava lendo apenas o material que eles publicavam, que o corpo governante publicava e não a Escritura Sagrada. Resultado, juntamente com a esposa, ele começou a ler a Escritura Sagrada e percebeu que o ensino das testemunhas é totalmente contraditório ao que está na Escritura Sagrada. Jesus, de acordo com a Bíblia, não é aquilo que eles ensinavam. Resultado, ele foi resgatado pela graça, foi salvo por Deus e, obviamente, desassociado da congregação do Salão das Testemunhas de Jeová. Desassociado é apenas uma palavra que significa exclusão. A pessoa é convocada a um comitê judicial, junto com a galera toda, as autoridades ali. O caso, o pecado, o crime cometido é apresentado e a pessoa em seguida é desassociada. E todos aqueles que pertencem ao salão são proibidos de se relacionar com essa pessoa, incluindo os próprios familiares. Joia. Então vamos lá, queridos. Então vamos ver duas citações aqui do material deles, uma dizendo que a palavra Trindade não tem na Bíblia, e a outra dizendo que o conceito de Trindade foi tirado do paganismo e introduzido para a compreensão cristã. Vamos lá. A primeira citação está no livro Você Pode Entender a Bíblia, esse livro que eu tenho aqui em minhas mãos. Página 213 está escrito: algumas religiões ensinam a Trindade, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Mas a palavra Trindade não existe na Bíblia. A Bíblia diz que Jeová Deus é o Criador. Jeová criou Jesus antes de todas as outras coisas. Jesus é Filho de Deus. Jesus não é o Deus Todo-Poderoso e nunca disse que era igual a Deus. Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Isso mostra que a Trindade é um ensino falso. Então, a primeira alegação: não tem Trindade na Bíblia. Logo, a Trindade é uma invenção. Depois que a igreja se apostatou, dizem eles, esse tipo de conceito começou a ser introduzido. Mais uma citação agora do livro O que a Bíblia Realmente Ensina, que tem a capa exatamente igual a desse livrinho que eu citei anteriormente. Página 152, diz o seguinte: muitos ensinos e práticas que hoje são comuns na religião falsa se originaram muito tempo atrás em Babilônia.
Por exemplo, os babilônios adoravam trindades ou tríades de deuses. Hoje, a doutrina central de muitas igrejas é a trindade. Mas a Bíblia ensina claramente que existe um só Deus verdadeiro, Jeová, e que Jesus Cristo é o seu Filho. Então, note que eles negam claramente como se Jesus fosse menor do que o Pai, quando ele disse, o Pai é maior do que eu. Existe uma explicação teológica para isso, irmãos. Jesus tinha duas naturezas. Jesus era 100% homem e 100% Deus, ou verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E quando Jesus diz isso ao Pai, ele se refere à sua natureza humana. Quando Jesus encarnou, de fato ele tornou-se limitado a um espaço específico, necessitava de descanso, de comida, de tudo isso que o ser humano também necessita. Então, quando ele fez essa afirmação de que o Pai é maior do que eu, ele fez nessa compreensão da natureza humana, ok? Nessa perspectiva, melhor dizendo, da sua natureza humana, ok? Mas como não é cristologia, esse assunto é longo, seria muito bom fazer também uma série sobre esse assunto. Mas vamos lá, queridos. E com relação a Tertuliano, foi o Tertuliano que inventou a trindade? Na verdade, o conceito está explícita e implicitamente na Escritura Sagrada. O que o Tertuliano fez foi apenas criar um nome para identificar esse conceito. Trindade significa triunidade. Um Deus em três pessoas, é que o texto, é que a palavra significa. Então ele não introduziu o ensino para dentro do cristianismo. Na verdade, ele apenas criou uma palavra que resume um conceito claramente ensinado pelos autores da Bíblia. Ok, queridos? Isso foi no século III que ele criou esse termo. Então vamos lá. Vamos ver algumas evidências da palavra de que o conceito da Trindade é real e verdadeiro. A primeira evidência nós encontramos, irmãos, no batismo de Jesus no Jordão. Perceba o que diz Mateus 3, 16 e 17. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Aqui você percebe claramente as três pessoas da Trindade Santa atuando. A primeira pessoa, que é o Pai, diz acerca do Filho, esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. A segunda pessoa, que é o Filho, está sendo batizada no Rio Jordão. E a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, vem como pomba sobre o Filho, revestindo esse Filho de poder, ungindo esse Filho para o ministério que ele exerceria em breve. Então a gente vê claramente a Trindade presente aqui nesse texto. Mas não só esse texto, irmãos, temos mais um. Na grande comissão, que é o texto que eu mencionei anteriormente, na primeira parte, fala a respeito disso. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma evidência. Na distribuição dos dons espirituais, nós também encontramos a presença da Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, na verdade não é a distribuição dos dons, ok? É a bênção apostólica aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Claramente a bênção apostólica dada aqui, mostrando a Trindade, a realidade da Trindade. E mais uma, nós encontramos também a Trindade, irmãos, na eleição do povo de Deus, na eleição dos crentes, na escolha divina. Olha só. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Note, irmãos, são apenas alguns versículos que foram tomados para mostrar para os irmãos que a Trindade é um ensino claramente bíblico. Não é uma invenção de teólogos pós-cristianismo, pós-igreja primitiva, nada disso. É um conceito claramente bíblico. Outra acusação que nós recebemos, de maneira injusta, obviamente, é de que somos politeístas. Vocês são politeístas, porque vocês adoram três deuses. Mas em nenhum momento nós afirmamos isso. Nós não adoramos três deuses, irmãos. Nós adoramos três pessoas num único Deus. Aliás, quem é politeísta
são as testemunhas de Jeová. Sabe por quê? Eles dizem que o Pai é o Jeová Deus. E o Filho Jesus Cristo é um Deus minúsculo, ou um Deus menor. Eles até traduzem dessa maneira. Então note, se o Pai é o Deus Todo-Poderoso, e Jesus é um Deus menor, um Deus apenas poderoso, isso significa que são dois deuses diferentes. Então quem é que comete idolatria? Não somos nós. Porque nós não negamos a unidade de Deus. Nós não somos contra o monoteísmo, mas o monoteísmo puro e judaico, atualmente, ele é um monoteísmo que nega a trindade. O judaísmo nega a trindade. Nós somos monoteístas trinitários. Nós afirmamos que é um só Deus, uma essência e três pessoas que subsistem nessa essência. Ok, queridos? Continuando, uma outra coisa importante a dizer é que aqueles que afirmam que há três deuses são chamados de triteístas. Eles creem no triteísmo. São três deuses, mas isso não é correto, irmãos. Nós não podemos afirmar que nós adoramos três deuses. Apenas um Deus que subsiste em três pessoas. E existe também um outro ensino falso a respeito da trindade. Só estou pincelando aqui, que é importante falar acerca disso. Que chama modalismo. A ideia de que há apenas uma pessoa, apenas um Deus único, que se manifesta em pessoas diferentes. Na verdade, em manifestações diferentes. Então, lá no Sinai, quando a lei foi entregue a Moisés, era o Pai. Era Deus se manifestando como o Pai. Mais tarde, quando Jesus morreu na cruz, era a mesma pessoa, só que se manifestando como Filho. Em outro episódio, a mesma pessoa se manifestando como Espírito. É uma heresia. Modalismo é o nome disso. Há apenas uma pessoa que se manifesta de três modos diferentes. O estranho é quando Jesus ora ao Pai no jardim do Getsêmani. Ele ora a si mesmo? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele ora para si mesmo, então? Muito esquisito. Então é uma heresia também que nós temos que rejeitar. Então, a concepção das testemunhas de Jeová é uma concepção herética e eles acabam colocando um braço e uma perna dentro do politeísmo. E acabam cometendo, de certa maneira, idolatria por chamar Jesus de apenas poderoso e de Deus Jeová Todo-Poderoso. É irônico porque em algumas passagens a Bíblia chama o Pai de poderoso apenas. E não de Todo-Poderoso. Há passagens em que o Pai é chamado de Todo-Poderoso e há passagens que o Pai é chamado apenas de poderoso. E como que fica a situação nesse caso, irmãos? Então tomemos cuidado com esse ensino. Eu trouxe um gráfico aqui para a gente conseguir visualizar um pouco melhor a concepção da Trindade. Perceba, irmãos. Lembra que eu falei na aula passada? Quando você ouvir a palavra Deus, é importante você se lembrar dos atributos da divindade. A onisciência, a onipresença, etc. Na maioria das vezes, a Bíblia usa a palavra Deus como um termo intercambiável que se refere a Jesus, que se refere ao Pai, a Deus o Pai. Em outras passagens, a Deus o Filho, e em outras ainda, a Deus o Espírito. Mas na maioria das vezes, a Bíblia usa a palavra Deus para se referir ao Pai, ok? É importante ficar claro isso. Mas a palavra Deus, como eu disse, é um título e não o nome de uma pessoa. Quando você ouve Deus, pense na eternidade, na glória e tudo isso. Vamos lá. Então, esse gráfico mostra claramente que o Pai não é o Filho. E aqui fala acerca da personalidade. O Pai não é a pessoa do Filho, são pessoas distintas. Depois, o Filho não é a pessoa do Espírito e o Espírito Santo não é a pessoa do Pai. São pessoas diferentes, mas note a palavra Deus colocada bem ali no meio, que mostra a essência divina dessas três pessoas. Então, nesse sentido, o Pai não é o Filho, mas o Pai é Deus. O Filho não é o Espírito, mas o Filho é Deus. E o Espírito não é o Pai, mas o Espírito Santo é Deus. Quando a gente compreende, irmãos, e a gente faz essa distinção de pessoa e título, fica mais fácil de compreender, ok? É claro que não dá para esgotar toda a compreensão acerca da Trindade Santa, mas dá para você ter uma leve compreensão do que significa isso, ok? Então nós não somos politeístas e nós não adoramos três deuses, adoramos um Deus único que subsiste em três pessoas distintas. E o fato do Espírito Santo, irmãos, aparecer na terceira posição,
não significa que ele é menor ou inferior às outras duas pessoas da Trindade. Há passagens bíblicas que mostram Jesus Cristo aparecendo na terceira posição. O Pai, o Espírito Santo e Jesus. Isso também não significa que Jesus é menor, ok? É importante entender, irmãos, que existe aquilo que é chamado de hierarquia funcional. O Pai, o Filho e o Espírito têm a mesma essência, mas o Pai desempenha um papel na história, o Filho desempenha outro papel na história e o Espírito Santo desempenha outro papel na história e na vida dos crentes. Por que apenas o Espírito é chamado de santo? Você não encontra na Escritura a expressão Deus Santo, Filho Santo e Espírito Santo. Por que apenas a terceira pessoa é chamada de santo? Porque é o Espírito Santo o responsável pela tarefa de santificar o povo de Deus. Por isso que ele é chamado de Espírito Santo, aquele que santifica, aquele que nos dá o caráter de Jesus, progressivamente. Amém, irmãos? E para a gente concluir, para eu dar algumas dicas aqui para os irmãos, as Testemunhas de Jeová é uma seita, e eu digo mais, uma seita perigosa, altamente perigosa. Então estude a Bíblia para você não ser enganado por esses falsos ensinadores, por esses falsos mestres. Os ensinos das Testemunhas de Jeová, para quem não sabe, já foi refutado o ensino deles no passado. Porque, de acordo com Salomão, aí, já está colocado aí o versículo bíblico. De acordo com Salomão, não há nada novo debaixo do sol. Então essa heresia que vem embutida nessa seita é apenas uma nova roupa que eles vestem para ensinar uma heresia antiga que já foi combatida na história da igreja. Se você parar para prestar atenção, irmãos, uma seita chamada arianismo, do bispo Ário, do século IV, ensina o que as Testemunhas de Jeová ensinam essencialmente. Ensina que Jesus teve início, foi criado e que ele é menor que o Pai. A diferença é que o arianismo reconhece o Espírito Santo como pessoa, ao passo que as testemunhas não reconhecem ele como pessoa, e sim como uma força impessoal. Mas é uma seita, é uma heresia do passado que ressurge em nossos tempos. Então estude os argumentos que foram utilizados para derrotar o arianismo no passado e utilize contra essa seita perniciosa. Amém? Dicas de leitura para os irmãos. Eu vou indicar aqui, irmãos, 6 livros para vocês lerem. O primeiro deles é do Ezequias Soares, que na verdade é uma tese de mestrado que ele escreveu, mestrado em Ciências da Religião, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E a boa notícia é que esse material está disponível online para você acessar o link e fazer o download. Tem 194 páginas. O Ezequias Soares é um pastor e teólogo da Assembleia de Deus, trabalha na editora CPAD. Leia, é fantástico esse material. Ele mostra, irmãos, coisas que a maioria nem imagina. Você sabia que as Testemunhas de Jeová apoiaram o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial? Uma carta foi enviada para Hitler, na época, demonstrando o apoio da parte da seita em relação ao extermínio dos judeus e de outras raças. E a carta foi rejeitada pelo Hitler. E após a carta ser rejeitada por ele, a seita saiu espalhando mentiras, dizendo que eles foram os únicos que não apoiaram o nazismo. E todas as seitas e falsas religiões apoiaram o nazismo. Mas não é bem isso que a história diz. E o Ezequias Soares mostra essas evidências no seu mestrado e apresenta fontes, porque uma coisa é você dizer algo, e outra coisa é você mostrar a fonte e o documento daquilo que você falou. E ele cita, irmãos, um número abundante de fontes que você pode consultar. Então tome cuidado, leia esse material que vai ser muito edificante. Embora seja uma tese de mestrado, não é uma linguagem difícil, é uma linguagem gostosa e fácil de entender. Segundo livro é o livro do Robert Bowman, Por que Devo Crer na Trindade? Uma resposta às Testemunhas de Jeová. Um livro publicado em 2008 pela Arte Editorial e Editora Candeia juntas. Esse livro é de um homem que saiu de dentro dessa seita também, que foi resgatado por Jesus, e após sair, ele escreve esse livro, mostrando como você pode argumentar e como você pode apresentar biblicamente a Trindade para eles, que tentam usar versículos para refutar esse ensino. Então, você vai ter aí uma leitura complementar do que foi falado bem brevemente hoje na aula sobre a Trindade. O terceiro livro
E é esse livro que eu disse durante a aula, daquele homem que leu o cartaz e Deus usou aquele cartaz para incomodar o seu coração. David Reed, As Testemunhas de Jeová, refutadas versículo por versículo. Esse livro é um pouco mais antigo. Ele foi publicado em 1990, irmãos, pela Juerp. Infelizmente, esse livro não é mais publicado, não é mais impresso. Mas você vai encontrar na Sebo, online. É bem mais caro, porque é uma relíquia, digamos assim. Então você vai encontrar por um preço mais alto, de R$ 50 mais ou menos. E é um livro pequeno, tem 132 páginas apenas. Mas é um livro muito bom. Ele ficou durante 13 anos nas Testemunhas de Jeová. E ele ensina como que você pode usar até a estratégia deles. Você pode ler esse versículo para mim? Aí você faz a leitura e eles começam a introduzir o ensino falso deles. Da mesma forma, você pede para eles lerem versículos bíblicos e você vai introduzindo o ensino correto, desconstruindo a argumentação deles. Vale muito a pena esse livro, irmãos. Muito bom mesmo, muito didático. O quarto livro é de um homem que também saiu de dentro da seita. Então note que são pessoas que sabem do que estão falando. Teve experiência prática em envolvimento com essa seita. Aldo Menezes, Testemunhas de Jeová, Exposição e Refutação de Suas Doutrinas. Um livro publicado em 2009 pela editora Vida Acadêmica. Esse é um pouquinho maior de todos esses. Esse tem 366 páginas. Mas é fantástico, irmãos. Muito bom esse livro. Ele apresenta, no finalzinho da obra, uma espécie de guia tira-dúvidas, explicando o porquê que as Testemunhas de Jeová correm quando você quer orar por elas, né? Em nome de Jesus. Explica o motivo deles não cantarem o hino nacional, o porquê eles não são a favor de armas, e tantas coisas que você pode tirar suas dúvidas nessa obra. Um livro muito bom também. E os dois últimos, que eu gostaria de indicar para vocês, esses dois são bem pequenininhos, são na verdade livretos, de uma série muito boa do Sproul. O primeiro é O que é a Trindade? Um livreto publicado pela editora Fiel. Esse é o volume 10 da série. 70 páginas, e ele explica de uma forma tremenda, irmãos, o que é a Trindade, mostrando as evidências da Trindade no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? E as implicações práticas que esse conceito tem para a nossa vida, pode trazer para a nossa vida. E o último livro, também do Sproul, Quem é o Espírito Santo? Fantástico esse livro. Vale muito a pena você investir dinheiro nesse material. Os dois foram publicados em 2013 e Quem é o Espírito Santo tem 82 páginas. Tamanho de bolso, pequenininho, dá para você ler numa sentada só. Fantástico, irmãos. Ele mostra o Espírito Santo na Escritura. Quem é o Espírito? Mostra o Espírito como o iluminador, aquele que nos leva a compreender a Escritura, aquele que nos unge, aquele que testemunha a respeito de Jesus. É um livro muito bom e muito edificante, ok? Essas são as dicas, anotem esses nomes e procure pelo menos um dessa lista para você ler e se aprofundar um pouco mais no assunto. Muito bem, deixa eu ver a hora aqui, 9h17. Como dito, encerra? Então tá, irmãos. Então a gente vai deixar para a semana que vem as perguntas. Só vou atiçar, porque acho que isso é legal fazer, né? Só deixar aqui, ó, alguns chocolates, tá bom? Que eu ia fazer algumas perguntas aqui, quem respondesse ia ganhar uma barra. Mas então vamos orar, queridos. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse tempo na sua presença. Obrigado pela sua palavra, que nos mostra a verdade e não nos deixa ser enganado pelos falsos ensinos de nossos tempos. Ó Santo Espírito, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, ajuda-nos a não somente defender a verdade do Evangelho, mas a submetermos a nossa vida a ela, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que nos foi dada. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.